Você não tem dinheiro porque você não merece ter dinheiro. É uma afirmação um pouco dura, sabe? Mas com isso eu também não quero te desanimar ou falar que você não tem chances de ser próspero, de ser rico, de vencer na vida, mas eu quero te alertar a um ponto que pode estar acontecendo na sua cabeça, que também aconteceu na minha, eu levei anos para descobrir isso, entender o porquê eu sempre trabalhava que nem um cavalo, horas a fio, assim, o dia todo, e eu não conseguia sair da merda. Muitas vezes a gente acredita, a gente tem essa informação, esse pensamento que a gente precisa trabalhar mais para poder ganhar mais dinheiro, né. E não é assim, porque enquanto a sua mente não entender isso que eu vou falar com vocês, você pode trabalhar quantas horas forem, você pode fazer os melhores projetos, você pode conseguir trabalhar junto com a pessoa mais rica do mundo. Enquanto o que eu vou te falar aqui não entra na sua cabeça, as coisas não começam a mudar. Existe uma coisa que a gente vai criando desde criança, que é a crença do merecimento. E ela é muito mais profunda do que a gente vê o pessoal falando por aí, né, porque ela vem lá de trás. E muitas vezes acontece quando alguma pessoa uma pessoa sente que não foi amada na infância, né, aquela competição de irmãos e tal. Pode ser que isso nem de fato seja uma realidade, pode ser que os seus pais não tinham uma diferenciação de um filho com o outro, não comparavam, mas na sua cabeça isso acontecia. Pode ser também que os seus pais comparavam os filhos ou tratavam um melhor que o outro, pode ser também. Mas a verdade é que o que passa na nossa cabeça é o que se torna realidade. Pode ser que as pessoas façam? Não, mas é como você entende que vai fazer com que aquilo seja realidade na sua vida. E muitas das vezes, esse tipo de sentimento de pensar assim: "Nossa, eu não sou tão amado, eu não sou tão querido", né, isso acaba trazendo para nossa cabeça um sentimento de que sempre eu preciso me esforçar mais para merecer algo. E muitas das vezes a gente cria um certo nivelador ali, que a gente chama de termostato financeiro, que diz quanto você vai ganhar. Então, se você crava na sua cabeça que você merece ganhar R$ 5.000 por mês, você pode trabalhar que nem um cavalo, você não vai conseguir. Se você ganhar na loteria, você vai gastar esse dinheiro. Se de repente você tiver uma oportunidade, você vai abandoná-la, porque você não se sente merecedor de ganhar aqueles R$ 5.000, né. Isso é complicado, porque o primeiro passo que a gente precisa fazer para poder melhorar isso é tratamento, né. Então, procura um psicólogo, procura uma pessoa que vai te ajudar nisso. Uma terapia sempre ajuda, né. Porque toda vez que um dinheiro entrar na sua conta, você vai gastar, você vai ficar com aquela conta zerada. Se você se permite ter R$ 100 na conta do banco, você sempre vai manter aqueles R$ 100 lá. Teve uma época da minha vida que eu não conseguia de jeito nenhum guardar dinheiro, eu não conseguia. Enquanto a minha conta não estivesse zerada, não adiantava. Então, eu ganhava dinheiro e do nada me dava uma ansiedade muito doida de querer gastar aquele dinheiro compulsivamente, sabe, sem sem pensar no amanhã, e era isso que eu fazia, ficava zerado, vinha as dificuldades financeiras, e eu ficava me perguntando: "Por que que eu tô passando por isso?". Mas a verdade era que eu merecia aquilo, porque na minha cabeça era isso que eu merecia. E para começar a contornar isso, como eu disse, além de terapia, que me ajuda bastante, eu comecei a me provocar, certo? Será que mesmo que eu preciso me provar o tempo todo para merecer afeto, merecer amor, merecer dinheiro? Será que realmente eu preciso trabalhar tanto para conseguir alguma coisa? Isso começou a gerar questionamentos na minha cabeça, sabe. E eu comecei a pensar nisso. E em alguns momentos de meditação, que eu gosto de fazer meditação, me veio uma lembrança muito forte na minha cabeça de quando eu era menor, quando eu tinha uns 5 anos de idade, e eu tinha um cofrinho, certo. Um cofrinho de colocar moedas, né, que meus pais me deram. E eu sempre colocava minhas moedinhas lá, mas,
devido à situação da minha família, né, que era um pouco complicada, assim, a gente era um pouco mais humilde, meu pai sempre precisava pedir esse dinheiro emprestado para pegar um ônibus, pagar alguma coisa e tal. E aquilo ali começou a crescer uma revolta em mim. Pra você ver como muitas vezes a nossa infância reflete nossa vida adulta, né. E eu lembro, nessa meditação eu lembrei que eu prometi para mim mesmo: "Eu vou gastar todo o meu dinheiro, porque se eu deixar no cofre, o meu pai vai pedir emprestado". E eu trouxe isso até, sei lá, meus 28 anos, meus 30 anos de idade, certo. Eu vim carregando isso até eu tomar consciência que aquilo existia. Então, a partir do momento que você toma consciência que um problema existe, você traz esse problema à luz, você consegue olhar para ele e falar assim: "Ah, era isso daqui". E aí você começa a questionar aquele problema. "Será que é assim mesmo? Hoje, se eu guardar dinheiro, será que alguém vai me tomar? Se eu guardar dinheiro, vai acontecer alguma coisa que vai queimar o meu dinheiro? Será? Não. O que que acontece se eu guardar dinheiro? Eu com eu posso ter uma segurança, eu posso aproveitar melhores oportunidades de investimento, se acontecer um problema, eu não vou ter que ficar me descabelando, fazendo coisas diferentes aí para conseguir um dinheiro extra". Então isso começa a justificar na sua cabeça que aquilo é verdade, assim como merecimento. Eu tinha um merecimento tão baixo, mas tão baixo, por coisas que eu acreditava na minha infância mesmo, né, que eu sentia vergonha de ir num shopping aqui de Belo Horizonte normal, porque eu sempre ouvi que aquele shopping era de rico, né. Então se ele era de rico, eu era pobre, eu não merecia. Eu lembro de quando eu era criança, eu falar pra minha mãe que eu queria ser jogador de futebol, ou falar pra minha mãe que eu queria, de repente, ser empresário, que eu lembro de falar isso, ela fala: "Olha, se você trabalhar muito você consegue, mas você tem que entender que você é pobre, as coisas são bem mais difíceis pra você. Então, talvez seja melhor escolher outro caminho", alguma coisa assim. E aquilo ali ficou na minha cabeça, né. Então merecimento veio. E além de outras situações também, né, que trouxeram esse merecimento baixo pra mim. Então, devido a crenças da minha família, eu achava que eu não merecia entrar no shopping, eu achava que eu não merecia entrar no restaurante. Se até ali meus 30 anos, sei lá, eu ficava pensando que eu só podia entrar em uma lanchonete que tivesse um podrão, num cachorro-quente, que fosse aquele cachorro-quente do bairro que, sabe, não tem nada de diferente. Eu nem passava na frente de restaurantes que fossem um pouquinho mais arrumado, porque eu achava que eu não merecia, que eu não ia conseguir pagar aquilo ali, certo? E eu ficava vendo as pessoas viajando, as pessoas entrando em restaurantes, vivendo experiências legais, voando, né, de avião, viajando de avião, e eu ficava pensando: "Véi, como essas pessoas conseguem e eu não?". A verdade estava no meu merecimento, né. Então, a partir do momento que eu entendi isso, eu comecei a conseguir trabalhar o meu merecimento, me expondo a situações. Eu lembro que é um dos momentos mais desafiadores da minha vida, assim, pessoalmente, assim, e olha só como a mente da gente trabalha em cima de certas coisas, né. Foi quando eu fui nesse shopping. Pra quem não sabe, é o BH Shopping aqui de Belo Horizonte. Ele não é um shopping, assim, totalmente de rico, apesar de ter essas lojas, né, mas, eh por algum motivo muita gente acredita que é, e eu levei isso pra minha vida. Então, eu resolvi ir lá para poder me expor a essas situações que me deixavam ansioso, porque só de passar, assim, eu começava a ficar meio palpitando e pensar assim: "Eu não sou daqui, se alguém perguntar, eu vou ficar com vergonha de falar que eu não tenho dinheiro para comprar, olha só que besteira, né". Eu fui lá e eu reparei que eu fui tão bem tratado quanto eu seria aqui, sabe. Foi uma coisa incrível, assim, eu falei assim: "Vai, por que que eu fiquei tanto tempo com medo de vir aqui?". Eu vi que os preços eram normais, eu vi que as lojas eram normais, e eu poderia ir ali, certo. Eu lembro também de visitar um bairro aqui em Belo Horizonte e pra trabalhar esse meu merecimento mesmo, eu sentei aqui na Praça do Papa, em Belo Horizonte, e eu resolvi andar no bairro Mangabeiras, que é um bairro nobre aqui de Belo Horizonte,
mas eu não sentia merecedor de andar naquelas ruas, porque seriam ruas de rico. E eu desafiei pra a mim mesmo, sabe, eu andei lá e nada aconteceu. Eu achei que alguém poderia olhar assim: "Não, o que que esse cara tá fazendo aqui? O que que ele tá fazendo aqui?", e alguém me expulsar, mas não me expulsaram, inclusive as pessoas do bairro me davam um bom dia, na verdade boa tarde, né. Olha só o que a cabeça da gente faz. É lógico que eu tive, eh, momentos extremos, assim, né, de pensar nisso, porém pode estar acontecendo na sua vida de formas menores. Depois disso eu comecei a me desafiar a ir em restaurantes melhores e tudo mais, e eu reparei que eu tinha dinheiro para fazer as coisas, sabe. Eu tinha dinheiro para fazer as coisas, mas eu tinha medo de ir e ser rejeitado, porque aquele não era o meu lugar, e eu comecei a reparar isso. E com isso, eu comecei a sentir que eu merecia estar naqueles lugares, e automaticamente meu termostato financeiro subia porque eu merecia estar ali, porque eu sentia que eu merecia estar ali, né. Então eu lembro quando meu termostato financeiro, olha só como é que eu era, travou em R$ 1.500, fiquei anos tentando passar, quando travou em 2.000, eu lembro de uma vez eh, 2020 se eu não me engano, eu consegui fazer R$ 2.400 no mês, e eu fiquei assim: "Caramba, velho, olha só, consegui fazer R$ 2.400". E veja, R$ 2.400, gente. É um valor, assim, eu sei qual é a realidade do Brasil, mas é um valor que hoje em dia é bem comum as pessoas fazerem, né, e pra mim aquilo era incrível, de tão baixo merecimento que eu tinha. E quando eu comecei a fazer esse tipo de exercício lá em 2022, se eu não me engano, olha, não tem muito tempo, eu comecei a faturar mais, eu comecei a ganhar mais, eu comecei a poder ir em lugares melhores, certo? Então, muitas das vezes, você precisa só se expor ao medo, né? Eu tenho medo de ir a tal lugar porque esse lugar não é para mim, mas vai lá, junta uns 2 meses assim, vai num restaurante legal, certo? Junta uns 2 meses e paga uma viagem de avião. Muita gente tem medo de avião, que acha que é muito caro, que não tem condições de pegar um voo, mas existem muitos lugares hoje em dia que um voo é mais barato que um ônibus, mas as pessoas na mentalidade delas pensam que elas não merecem. Você pegar um carro daqui para São Paulo, você vai gastar muito mais dinheiro do que você pegar um voo, certo? E muitas pessoas preferem ir de carro ou de ônibus porque acreditam que não merecem entrar no avião, porque o avião é uma coisa de rico. Você tem esse pensamento? Coloca aí, que eu lembro que eu tinha muito isso. Até o momento que eu decidi me dar o luxo de abrir um site, uma Latam da vida aí, e ver que as passagens não eram caras. Aí sim, eu falei assim: "Nossa, que legal, hoje é uma coisa super comum na minha vida", mas eu era tão escasso, eu tinha um merecimento tão baixo, que eu não tinha coragem nem de abrir o site da Latam ou da Gol para ver quanto que era uma passagem de avião, porque eu achava que era uma coisa absurda, né. Eu lembro a primeira vez que eu me hospedei lá em São Tomé, eu achava que uma viagem de hospedagem, porque até então quase não viajava, e às vezes que eu ia naquelas bate e voltas, né, que o pessoal aluga um um ônibus e vai. Sempre fui nos lugares assim. Aí um belo dia, eu me dei a liberdade de olhar quanto que era uma hospedagem, eu vi que era super barato e eu me dei o luxo de me hospedar lá em São Tomé das Letras. Não é um lugar caro, mas o meu merecimento e a minha escassez era tão grande que impedia que eu, pelo menos, olhasse o preço. E muitas vezes eu me lembro de ver coisas em vitrines de lojas, querer entrar para perguntar e não entrar para perguntar, porque eu achava que era muito caro, que não era uma coisa para mim. E hoje eu passo nas mesmas lojas e vejo que não era tão caro assim, né. Então, quantas coisas desse tipo não estão acontecendo na sua vida? Porque enquanto você não entender que você merece, você não se dá o luxo nem de tentar. Enquanto você não entender que você não merece que você merece,
você não vai permitir ter aquele dinheiro na sua conta, ter aquela experiência que você quer viver, porque se torna uma coisa tão longe, por exemplo, quando eu queria viajar para um lugar de avião, se tornava uma coisa tão longe que eu simplesmente nem abri o site. Eu lembro quando eu resolvi realizar um sonho que era ir para Florianópolis, tinha esse sonho há mais de 10 anos, e para mim era um lugar tão distante, tão caro, e eu não conseguiria chegar porque seria muito caro, né. Eu lembro que isso era uma coisa que me deixava muito triste, porque eu queria ir lá, mas eu nunca teria condições de ir lá, certo. Até um dia que eu resolvi abrir o site da Latam. Quando eu abri o site, eu vi que era tão barato, mas tão barato que eu não precisava nem ir na econômica. E eu me dei o luxo de comprar Premium Economy, que tem um tratamento diferente e tal. E na minha cabeça era tão caro, mas tão caro que eu não conseguiria nem pagar usando o cartão, e eu paguei à vista. Consegue entender como a mente escassa faz? Quando eu fui olhar as hospedagens, eu achava que eu não ia conseguir pagar, e eu achei uma hospedagem de 7 dias, por um dinheiro, assim, que eu vou te falar, foi muito barato. Eu não me lembro ao certo, mas foi coisa de R$ 1.400 por 7 dias. A pousada, na verdade, eu fiquei num Airbnb muito legal mesmo. E na minha cabeça escassa eu nunca conseguiria ir, né, nunca conseguiria ir. "Ah, mas Marcel, isso é uma coisa muito simples", mas quantas coisas na sua vida simples dessa forma, você não está ignorando? Fui, viajei, vivi, consegui fazer tudo o que eu queria fazer, consegui comer em todos os restaurantes que eu queria e na minha cabeça, eu jamais poderia ir lá, jamais poderia pegar um avião. E eu vi nesse momento quanto a nossa mente nos sabota, sabe. É absurdo o poder do que você acredita que merece pode interferir na sua vida. Olha para dentro de você, olha os seus medos, olha os lugares que você tem medo, olha a sua conta bancária, entenda como você encara que merece certas coisas, porque se você não merece, você nem tenta, certo? Se você não merece, você nem tenta ganhar aquele dinheiro, se você não merece, você nem tenta viajar, se você não merece, você nem tenta comprar sua casa, se você não merece, você nem tenta comprar seu carro. Olha para isso e se exponha. Quero comprar uma casa, mas está muito caro. Será mesmo? Vai lá na imobiliária ou num corretor, visita a casa, você não precisa comprar ela, só visita. Só o fato de você estar indo lá, você vai entrar naquele sentimento de que eu mereço isso. E às vezes, o que você acha que não dá pra fazer, quando você chega lá pra conversar, dá. Às vezes você quer comprar um carro, mas tem medo, tem é um sonho seu, mas você passa todo dia na frente da concessionária e fala assim: "Eu nunca vou conseguir". Chega lá, testa, pede pra fazer um test drive. Às vezes você sai de lá com o carro e nem sabia que você conseguiria fazer isso, certo? Se exponha, vá em bairros que você quer morar, vá em restaurantes que você quer frequentar. Vai em lugares que você quer estar, certo? Não fica só no seu mundinho limitado, que o seu merecimento deixa que você fique. Tenha experiências e com isso, eu não estou falando para você ser um irresponsável e fazer um monte de dívida, não. Mas o fato de você ir no bairro que você quer morar não vai te deixar mais pobre. O fato de você, uma vez no mês, comer num lugar melhor não vai te deixar mais pobre. Visitar um apartamento não vai te deixar mais pobre. Visitar uma concessionária não vai te deixar mais pobre, certo? Um, sei lá, durante o ano junta o dinheiro e vai num lugar que faz uma viagem para um lugar que você achou que nunca iria conseguir ir. Abra os sites, veja os preços para ver se você realmente não consegue, certo? Se dê o merecimento de pelo menos sonhar e pelo menos ver se dá para fazer, e na maioria das vezes dá para fazer, mas o seu pensamento escasso não deixa. Não faça dívidas, mas
Viver experiências da forma certa, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada 3 meses, não vai te deixar mais pobre, certo? Pensa nisso com carinho, pensa nisso com cuidado, e quando você entender isso, você vai ver que o seu merecimento vai subir, seu termostato financeiro vai subir, e você vai conseguir administrar mais dinheiro, porque você sente que merece aquele dinheiro, porque aquele dinheiro vai te trazer melhores experiências, vai te trazer possibilidade de conseguir seu sonho de uma forma melhor. Quando você traz o merecimento para você, o dinheiro automaticamente vem. Como, eh, eu tenho um livro que eu gosto muito que é O Alquimista, do Paulo Coelho, muita gente tem preconceito com ele, mas é uma história sensacional. Ela inclusive fala da lenda pessoal, que quando você quer alguma coisa e começa a dar os primeiros passos eh, em direção àquilo, o universo se movimenta para que você consiga. Você pode acreditar em Deus, você pode não acreditar, mas de certa forma, quando a sua mente entende que você consegue fazer alguma coisa, você faz, certo? Se a sua mente entende que você merece, se a sua mente entende que você é capaz, você faz. E quando você olha para trás, aquilo é uma coisa muito normal. Quantas coisas você achava que era impossível, foi lá e fez a primeira vez e hoje são rotina na sua vida? Já parou para pensar nisso? Você precisou experimentar aquilo para aquilo se tornar normal na sua vida. Se você não tivesse experimentado ou feito a primeira vez, hoje provavelmente isso não seria rotina na sua vida, certo? Então é isso. Gostou desse vídeo? Se inscreve no canal aí, aproveita para compartilhar com seus amigos. Aqui tem vários vídeos desse tipo, acho que você vai gostar. Inclusive, vou deixar essa playlist aqui para você que tem problemas financeiros também, principalmente nessa parte de crenças. Essa playlist aqui vai te ajudar, tá bom? E comenta aqui qual a sua história, o que que você tinha dificuldade que você tem dificuldade de sentir que merece ter, o que está acontecendo de problemas aqui. Vamos conversar, eu vou responder todo mundo e vou tentar ajudar da melhor maneira possível, tá bom? Muito obrigado por tudo e falou!